Essa questão fala com a costureira, tem à disposição pelo menos 2 unidades de cada um dos 4 tipos de retalhos retangulares com as estampas e os tamanhos apresentados. Então ele tem no mínimo 2 de cada uma dessas estampas aqui que ele está dizendo. Beleza. Aí aqui embaixo ela fala, para confeccionar um tapete em um formato retangular de 10 centímetros por 50, ela utilizará os retalhos na posição indicada na figura, costurando um lado de um a um lado do outro, sem que haja rotações desses retalhos. Tá. O modelo de tapete que pretende confeccionar deverá conter um único retalho de 10 por 20 e mais 3 retalhos de 10 por 10. Sendo que os retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado um do outro. Tá? Isso é importante. Aí a pergunta que ele faz é, quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Assim, ó, você vai poder ter um único de 20 centímetros. Então você tem lá. Vamos pensar num caso aqui, no primeiro caso, você tem... Vamos supor que vá o de 20, depois o de 10, depois o de 10, depois o outro de 10. Então aqui você tem o de 20, depois o de 10 por 10, depois um de 10 por 10, outro de 10 por 10, certo? Essa seria uma situação. O segundo, você poderia pensar assim, o de 20 vai aqui, ó, na segunda posição aqui, o de 20 aqui, ó. Aí você poderia ter um de 10 aqui, um de 10 por 10 aqui e um de 10 por 10 aqui. O terceiro, vou colocar aqui, você poderia ter o de 20 na terceira posição aqui, ó. Você poderia ter o de 20 aqui, que ficaria diferente, o de 10 aqui, o de 10 aqui e o de 10 por 10 aqui, certo? Eu acho que a quarta e a última, você poderia pensar assim, ó. Você teria o de 20 lá no final, né? 1, 2, 3, 4, tá. Você teria o de 20 aqui, e aqui você teria um de 10, um de 10, um de 10, daria 50. Então tira esse aqui. Então aqui, ó, 20, ó, ficou 10, 20, 32, 50. E daria lá 50 por 10, né? Porque aqui já é 10, né? Certo? E aí quais são as possibilidades? O de 20, você tem uma possibilidade que só pode colocar ele, certo? E do de 10 por 10, você tem 3 distintos, né? Você tem lá 3 formatos distintos, esse, esse e esse. Então você poderia ter tem 3 possibilidades aqui. Você usou uma, você ficou com 2. Por quê? Você não pode repetir. Segundo o texto, os retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Então o que você colocou aqui, você não pode colocar aqui, certo? E aí, aqui você teria 2 possibilidades também. Por quê? O que você colocou aqui, você não pode colocar aqui. Você poderia colocar esse que você colocou aqui. Beleza? Então essa seria da primeira situação. A segunda situação, aqui no primeiro, você poderia colocar 3 possibilidades, que são os 3, né? 3 tipos. Uma possibilidade que é o de 20, né? 10 por 20. Depois você voltaria nas 3 possibilidades. Por quê? Porque esse e esse aqui não estão lado a lado. Então você pode colocar qualquer um dos 3 de novo. Beleza? E aqui você tinha que usar 2 possibilidades. Certo? Aqui, ó. Aqui você tem 3 possibilidades. Aqui você teria 2 possibilidades. Aqui uma que é de 20. E aqui você teria as 3 de novo. Por quê? Esse com esse não estão um do lado do outro, certo? Que é uma norma aí que ele colocou. Beleza? Aqui embaixo você teria 3 possibilidades, que é dos 3, 10 por 10. Aqui 2 possibilidades, que você usou uma aqui. Aqui seria 2 possibilidades, que aqui você usou aqui. Você não pode usar aqui, só que você pode usar a que estava aqui, para não ficar lado a lado. E aqui uma possibilidade, certo? E aí é só multiplicar as possibilidades, né? Aqui e somar depois, ó. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Aqui vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Aqui vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. E aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Então vai ficar 18 mais 18. Isso vai dar 36 mais 12 mais 12, 24.
36 mais 24, 6 e 4, 10 vai 1, 1 e 3, 4 e 2, 6. Então, tem aí 60 possibilidades diferentes. É isso.